Mentalidade vencedora. Terceiro episódio, um episódio muito interessante, que hoje nós vamos entender sobre um tema que é mentalidade de consumo versus mentalidade de ativo. Quero já te agradecer, você que já é inscrito desse canal, o meu muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida. Você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho, deixe seu comentário, que isso é muito importante para o crescimento do canal. E vamos lá ao que interessa. Pobre pensa em gastar, rico pensa em investir. Isso é muito duro de ouvir, mas é uma realidade. Se você pega e dá R$200 para um pobre, automaticamente ele já imagina logo em fazer um churrasco e ter ali aproximadamente entre 3 e 4 horas de alegria. Se você dá R$200 para um empreendedor, ele pensa em investir num curso que vai trazer para ele um suporte e vai dar uma renda para ele, e esse dinheiro vai multiplicar. Primeiro ele vai investir no conhecimento, vai aprender alguma coisa, e esse dinheiro, esse valor vai fazer com que ele venha aprender a multiplicar. Isso daí faz muita importância. O pobre, na maioria das vezes, o pobre de mente, né? Eu quero trazer aqui o pobre não financeiramente, mas eu quero trazer o pobre mental. Ele preocupa demais com o fruto. Ele se preocupa demais com o fruto. O empreendedor, quem tem a mentalidade de ativo, ele se preocupa com a árvore que dá o fruto, porque ele sabe que a partir do momento que ele for dono daquela árvore, ele vai colher vários frutos. E na maioria das vezes, quem tem a mente pobre pensa somente no fruto. Eu vou trabalhar porque eu quero fruto, eu quero algo de imediato. E na maioria das vezes não funciona assim. Se você quer desenvolver uma mentalidade vencedora, uma mentalidade de pessoas que realmente vai prosperar, você tem que entender que primeiro você tem que conquistar o exemplo da árvore. Conquista a árvore, plante ela, cultive ela, cuide dela, porque ela vai te gerar inúmeros frutos. Aí que está toda a diferença no nosso dia a dia, no nosso viver e no nosso conviver. Um exemplo, eu construí um edifício. E esse edifício, primeiro eu tive que fazer a fundação, depois eu tive que fazer toda a estrutura, depois eu trouxe o acabamento. E a partir de então, eu comecei a ter uma renda passiva. Mas primeiro eu tive que investir para depois eu possuir uma renda passiva. Mas na maioria das vezes, quem tem a mentalidade pobre, a mentalidade de consumo, ele quer já consumir logo o fruto. E na maioria das vezes, essas pessoas nunca conseguem fazer de fato uma renda passiva, nunca conseguem fazer uma autonomia financeira, que é o conselho que eu já te dou nesse vídeo de hoje, nesse terceiro episódio. Conquiste a sua autonomia financeira. O que é autonomia financeira? É quando você consegue, através de tudo que você tem de renda, pagar tudo que você tem de despesa. Então, quando você consegue equilibrar tudo que você recebe, toda a receita, que você consegue pagar tudo que você tem de despesa, você já conseguiu uma autonomia financeira. Josias, mas hoje está desregulado, está saindo mais do que está entrando. Fecha um pouquinho o ralo e abre um pouquinho a torneira. O que é isso? Trabalhe um pouquinho mais, esforce um pouquinho mais, faça uma renda extra, porque tem que entrar mais do que sair. Porque se não entrar mais do que sair, você sempre vai estar no negativo. Então, assim, já é o conselho fundamental desse vídeo, dessa mentalidade de consumo. Observa, será que tem realmente necessidade de você gastar com tal coisa? Será que se você pegar hoje, organizar uma planilha, sentar, se você é casado, se você ainda é solteiro, se você tem uma família, será que se você sentar numa mesa e você organizar as suas despesas, será que não tem coisa ali que dá para poder cortar? Será que não tem coisa ali que dá para poder diminuir? Não adianta, se não houver um esforço inicial para você conseguir se organizar,
A partir do momento que você criou autonomia, agora você vai começar a juntar uma reserva de emergência. A partir do momento que você tem essa reserva de emergência, você vai começar a galgar agora outro patamar, que é o quê? É ter um dinheiro, é aplicar um dinheiro, talvez inicialmente em alguma coisa, alguma coisa que você consiga revender, alguma coisa que você consiga fazer uma renda extra, ou então um trabalho extra, investir às vezes numa máquina que dá para fazer tal coisa. Com isso, você vai começar a ganhar uma estrutura. E ganhando essa estrutura, você vai começar a observar que você não precisa ser escravo do sistema. Você consegue ter a sua liberdade financeira. Você consegue, através da sua liberdade financeira, entender que o céu é o limite, né? Como tem alguns ditados que dizem por aí. Então, eu já quero nesse vídeo, para que ele não fique muito longo, dizer para você que você precisa mudar a sua mentalidade. Se hoje a sua mentalidade é somente de consumir, mude ela para uma mentalidade de ativo. Entenda, não foque somente no fruto, não foque somente no já, no agora, na resposta imediata. Porque quem tem a mentalidade de pobre, ela é essa. Eu vou trabalhar porque de tarde eu vou receber e de tarde mesmo eu vou gastar. Não pode ser assim. Você tem que ter a mentalidade seguinte: como que eu faço para mim poder ter a árvore que dá o fruto? Porque a partir do momento que você tiver a árvore que dá o fruto, a partir dali você terá vários frutos daquela árvore, não ficará escravo do sistema, não ficará submetido àquilo que o sistema quer te entregar. Então você começa a ditar o seu tempo, você começa a ditar aonde você quer ir, você começa a ditar o que você quer comer, você começa a ditar em qual restaurante você vai comer, em qual lugar que você vai descansar, em qual lugar você vai deitar, em qual casa você vai morar. Tudo isso está relacionado à mentalidade. Não adianta. Quem tem a mentalidade de consumo, quem é consumista, não consegue juntar uma estrutura e através disso fica sempre sendo escravo do sistema. Então, nesse terceiro episódio, eu já te agradeço, você que é inscrito, você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, porque nós temos uma série aí, serão 7 episódios, né? Nós ainda estamos no terceiro, o segundo ele nos trouxe a responsabilidade, que nós somos 100%, vai estar aqui no final desse vídeo aqui para você assistir. Nós somos 100% responsável. Esse terceiro agora nós vamos falar sobre isso, mentalidade de consumo versus mentalidade de ativo. E eu quero já te agradecer, que Deus continue abençoando a sua vida. Até o próximo episódio. Tamo junto.